Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só farem assistirem os conteúdos deste canal. Eu convido a participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema servindo a Deus pela vida do próximo. Esse é o tema da mensagem. Servindo a Deus pela vida do próximo. Meus irmãos, eu antes de ler aqui o texto principal, eu quero dizer que eu vou deixar meu Pix, 2 Pix eu vou deixar aí na descrição do canal. Eu estou passando pelo momento difícil, estou afastado da empresa desde 2022, problema de saúde, e estou tendo dificuldade em pagar minha energia e minha internet, e sem internet, sem energia, eu não vou conseguir realizar os vídeos aqui na plataforma do YouTube. O meu canal ainda não é monetizado, nem todos os canais são monetizados. E aqueles que quiserem ajudar, né, com generosidade, né, com amor ao próximo, eu agradeço. Vou estar deixando aí na descrição do canal quem se prontificar a ajudar esse trabalho que eu estou trazendo. Um trabalho honesto, com sinceridade, quem me conhece. Eu abri mão lá quando eu estava ainda lá no sistema religioso, de tomar conta de 2 congregações, como eles falam. Uma tinha 54 membros com 40 dizimistas. Outra congregação tinha 70 e eu abri mão. E veja que eu já estava passando por problemas, né? Por esse problema que eu estou passando. Mas eu abri mão tudo por essa verdade. E eu cheguei a dizer, eu fico sozinho aqui em João Pessoa, mas fico com essas verdades. Porque eu poderia muito bem estar ganhando dinheiro aí, mentindo para as pessoas. Mas eu tenho um nome a zelar, eu tenho o meu caráter de filho de Deus e de cidadão que eu sou. Quem me conhece sabe do que eu estou fazendo. Um dos motivos de eu fazer essa live aqui é que eu fui refutado por 2 irmãos que são inscritos no meu canal. Eu não sei nem se ainda estão inscritos, não sei, depois da conversa, entendeu? Ele disse que eu estava querendo me beneficiar com o dinheiro do povo, que era mais uma religião em graça. E eu disse, e aonde é que está escrito isso, que generosidade, amar o próximo, isso é errado? Porque o próprio Paulo fez isso ali no século I, claro que em contextos diferentes, mas não tem nada a ver. Jesus ele veio anunciando o reino de Deus, e uma dessas pessoas que me, como é que se diz, que me refutou, entendeu? Que denegriu o meu caráter, tentou denegrir o meu caráter, entendeu? Ela tinha um problema na casa dela e as finanças dela não dava para ajudar. Eu não vou dizer o nome aqui, por ética, e ela pediu ajuda aos irmãos, aos próximos, e eu fui um desses que dei conselho a ela, tá entendendo, que fizesse, e graças a Deus ela conseguiu, com a ajuda dos irmãos, do próximo, o amor, levando o amor a ela, servindo a Deus na vida dela, entendeu? Mas ela me criticou. Então qual a diferença de eu estar fazendo um trabalho aqui, ou outros homens que estão fazendo um trabalho aqui, na plataforma do YouTube, e pede uma ajuda para ajudar a pagar uma energia, ajudar a pagar uma internet, porque eu abri um canal não com intenção de se beneficiar às custas de ninguém, nem de tirar dinheiro de ninguém, não, nem de mentir, manipular, como faz o sistema. Pelo contrário, eu sou um dos tais que bato de frente contra o sistema, não pessoalmente falando, não a vida pessoal, mas a doutrina teológica onde eles ensinam que dízimo é dinheiro. E eu faço aqui, eu falei aqui em 2 mensagens de generosidade, entendeu? Generosidade
é algo espontâneo. Você não é obrigado a dar, a doar, a ajudar, não. A generosidade é algo que é espontâneo, está conectado com o amor ao próximo. Generosidade é uma prática do amor ao próximo, ajudando na necessidade do próximo, sem querer nada em troca. Isso é generosidade, meu irmão. Isso é amar o próximo. E a lei de Deus hoje, no reino de Deus que foi estabelecido, no novo pacto, entendeu? A lei de Deus hoje é amar o próximo. Quando você faz isso, você não está abençoando o irmão. Quando você ajuda o irmão, o próximo, você não está ajudando o irmão. Ou seja, você não está abençoando o irmão. Você está sendo abençoado. Ou seja, quando você ajuda o irmão, quando eu ajudo ao irmão, entendeu? Eu estou tendo a oportunidade de servir a Deus na vida, pela vida do irmão. E Jesus falou isso muito claro antes da cruz, porque Jesus ele veio trazer o reino, ele veio preparar o reino que seria entregue. E quando nós nascemos, esse reino já estava estabelecido, entendeu? Então, veja uma palavra aqui que Jesus falou antes da cruz. Então, essa pessoa me criticou, essas duas pessoas, que disse que eu estava querendo me beneficiar, querendo denegrir a minha imagem, o meu caráter. Pode falar qualquer coisa, porque a gente não pode impedir das pessoas falarem. Agora, do meu nome, do meu caráter, não. Eu tenho meu nome e meu caráter a zelar. Quem me conhece, você está entendendo? Então, qual a diferença dessa mulher que teve uma ajuda financeira dos irmãos, entendeu? Que ela até se alegrou, disse que isso é ajuda, amor ao próximo, entendeu? Isso é servir a Deus, para alguém que está pedindo uma ajuda. Porque eu não fiz, eu volto a falar, canal para pedir ajuda a ninguém. Mas as consequências, as circunstâncias da vida fez com que eu chegasse a esse momento. Estou com problema de saúde e não posso trabalhar, afastado da empresa. O INSS me deu aí uns meses, depois me cortou, depois eu dei entrada novamente, me deram alguns meses, depois me cortaram. E essa última vez, entendeu? Eles me deram 6 meses e me cortaram. Já vai fazer 5 meses que eu fui cortado do INSS. Você está entendendo? E não estou recebendo nada. Então eu estou pedindo ajuda porque o trabalho que eu faço aqui tem sinceridade, tem honestidade. Eu não estou querendo me beneficiar às custas de ninguém. Entendeu? Já faz 2 anos que eu tenho meu canal e nunca pedi ajuda a ninguém. Porém, as circunstâncias da vida me fez com que eu chegasse a essa conclusão. Agora, querer denegrir meu caráter, eu não aceito nem meu nome. Eu tenho meu nome a zelar. Então, amar o próximo quando você ajuda o irmão, porque o amor ao próximo é a maior coluna do Evangelho da Graça, é a maior coluna do Reino de Deus. É o amor ao próximo, é com atitudes, é ajudar. Você não é obrigado a ajudar, não é obrigado, como era na lei, os dízimos, eram alimentos para os judeus, né, para a tribo de Levi, para os forasteiros, os peregrinos, né, que vinham de viagem, os órfãos e as viúvas, né? Porém, na graça não, é voluntariamente, é amor ao próximo. Veja o que Jesus falou, e essa palavra que eu vou ler aqui é uma palavra que foi temporal e atemporal. Por quê? Porque Jesus ele estava anunciando o reino que viria. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo do 35 e diante, diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, quase que não saía, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequenininhos, então a mim fizeste. Enquanto, olha, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim o fizestes.
Jesus estava falando, anunciando a sua vinda, a sua segunda manifestação, o reino que seria estabelecido. Jesus estava preparando eles para o reino que seria de amor, amar o próximo. Entendeu? Então era isso que Jesus estava falando. Então essa palavra ela foi temporal e é atemporal para os nossos dias. Com certeza. No versículo 45 ele diz: então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequenininhos, a mim o deixastes de fazer. Então, quando você ajuda um irmão, não é você que está abençoando o irmão. Você não está abençoando o irmão. Você está tendo a oportunidade de ser abençoado, ou seja, você está tendo a oportunidade de servir a Deus, no reino de Deus, que é amor, ajudando o irmão, na vida do irmão, nas necessidades do irmão. Essa palavra aqui foi temporal e é atemporal. Então, olha o que Jesus diz no versículo 40, o rei respondendo, e se ele se referia a ele, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Versículo 45, então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que os deixastes, deixastes de fazer a um destes meus pequenininhos, a mim o deixastes de fazer. Então essa palavra foi temporal e é atemporal. Por quê? Jesus estava anunciando o reino que havia sido preparado antes da fundação do mundo para ser estabelecido. Então, nós já nascemos dentro desse reino. E o reino de Deus, ele é amor. A maior coluna do Evangelho da Graça é o amor. Então veja, quer dizer que amor ao próximo, né? O amor ao irmão, fazer o bem, só se alguém estiver precisando de uma necessidade, como essa mulher estava precisando, ela estava passando por uma necessidade de ajeitar a casa, foi ajudada pelos irmãos e ela veio a comentar, graças a Deus, isso é amor ao próximo, isso é o reino. Então quer dizer que amar o próximo, ajudar o próximo, tem acepção. Nós não podemos fazer acepção das pessoas. Ela achou bom receber ajuda e ajeitar a casa. Ela falou a quantia que foi doada para ela, os irmãos fizeram, né? Tiveram essa generosidade. Ela falou para mim que eu não vou nem falar a quantia aqui, entendeu? Mas graças a Deus, ela perguntou para mim se poderia fazer isso, faça, que vai dar certo. Vai ter críticas que vai criticar a sua pessoa, mas vai ter pessoas que vão lhe ajudar. E deu certo, entendeu? Então, para ela, uma necessidade dela pessoal foi válida. Então, para mim, que eu peço uma ajuda para continuar esse trabalho aqui na honestidade, na sinceridade, entendeu? Transparente, porque quem me conhece sabe, entendeu? Então, quer dizer que para mim é errado e para ela é errado. Então, só muda os contextos. A ajuda em ajudar ao irmão, ao próximo, é a mesma, entendeu? Porque isso é o reino de Deus. O contexto dela era uma casa, o meu contexto é outro, ou de outros irmãos aí, que às vezes precisa também. Então, observe, meu irmão, que eu fiquei assim um pouco, sabe? Eu fiquei assim querendo não fazer essa live, mas eu sei, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu estou aqui defendendo o meu caráter, o meu nome. Você não é obrigado a dar. Eu vou deixar o Pix. São 2 Pix que eu vou deixar, porque se um não der certo, o outro vai dar. Entendeu? Está no nome da minha esposa. Agora, você não é obrigado a ajudar. Você não é obrigado a fazer. Você faz. É livre, é espontâneo, meu irmão. É voluntariamente. E eu não vejo nada de errado. Agora me mostre aonde é que está escrito que é errado isso aí. Errado é cobrar dízimo, como eles fazem aí, os impostores de plantão, alguns líderes religiosos que fazem isso aí. Mas a gente chegar aqui e pedir uma ajuda pelo trabalho que nós fazemos, isso não é errado. Você ajuda se você quiser. Se você acha que deve ajudar, você ajuda. É uma generosidade, é espontânea, você não é obrigado a fazer isso. Entendeu? Então,
Observe qual a diferença dessa mulher que teve, dessa abençoada que teve ajuda, para eu, que estou pedindo ajuda, que eu falei até na live sobre generosidade. Eu não cheguei nem a pedir. Eu não cheguei nem a pedir ajuda, eu estou falando isso hoje. Eu falei só de generosidade, que pode, as pessoas podem fazer isso. E eu fui criticado. Então, meu irmão, veja que a palavra de Jesus aqui foi temporal e é atemporal. Por quê? Porque aqui o reino não tinha sido estabelecido e ele estava anunciando o reino. Ele estava anunciando o reino ali, antes da cruz. Então, o que Jesus falou aqui, antes da cruz, entendeu? Essa palavra aqui foi temporal e é uma palavra atemporal para os nossos dias. Entendeu? Então, essas palavras de Jesus, ela é válida em nossos dias. Entendeu? Será que alguém prefere que um irmão pare até de gravar um vídeo no YouTube com um trabalho limpo, cristalino e puro, sincero e honesto? Porque às vezes não tem condições de arcar, porque as circunstâncias da vida, entendeu? Veio sobre a vida dele, sobre a minha vida, e eu não tenho condições de fazer o que eu estou fazendo. Eu estou vivendo de ajuda, eu sou sincero a dizer. Eu sou sincero a dizer, eu queria e eu quero ter mais, eu tenho um prazer de ter para ajudar do que não ter e ser ajudado. Porém, se eu sou ajudado hoje, entendeu? Eu aceito, mas não é bom, é humilhante você estar aqui pedindo a ajuda de um irmão que tenha generosidade. Eu prefiro ter, meu irmão, eu prefiro ter, quem me conhece sabe, eu prefiro ter e ajudar, porque sempre eu fiz isso, entendeu? Nunca fiz acepção do que não ter e ser ajudado. Claro que a gente aceita a ajuda, mas não é bom não, meu irmão. Não é bom de maneira nenhuma, bom é você ter o seu. Então, veja, Jesus estava anunciando o reino que seria estabelecido. E olha o que Paulo fala a respeito aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Olha o que Paulo fala sobre o reino de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele diz... Aqui estava falando da liberdade do amor ao irmão, de fazer o bem. Olha o que Paulo está falando. Isso é o reino. A liberdade, o amor ao próximo, de fazer o bem ao próximo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é coisa palpável, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Entendeu? Isso é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor. O reino de Deus é o amor ao próximo. A essência do reino de Deus é o amor ao próximo. A maior coluna do Evangelho da Graça é o amor ao próximo, meu irmão. Porque não adianta falar de amor. E veja que essas duas pessoas falam tanto de amor ao próximo, de amor, tem que ter amor. Então, amor para ela foi bom, né? Em ela receber, em ela pedir uma ajuda e ser atendida. Então, para mim e para os outros, não é? Isso não é amor ao próximo? Então, me criticou. E fui afrontado pela essa outra pessoa. De forma direta. Você está entendendo? Então, a essência do reino de Deus, meu irmão, é amor ao próximo, é fazer o bem sem olhar quem. Fazer o bem sem querer retorno. Quando você faz, quando você ajuda o próximo, você não está abençoando o próximo. Você está tendo a oportunidade de servir a Deus pela vida do próximo, pela vida do irmão. Tem pessoas em graça, tem irmãos no reino de Deus que ajuda uns e faz acepção de outras. E isso não é reino de Deus. Isso não é amor ao próximo. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1 e o 13. Vamos ler dois versículos, não vou ler muito não para a mensagem não ficar muito longa. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa como um símbolo, ou seja, como um símbolo que retine. Entendeu? Então, veja, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou dos anjos, Paulo está dizendo, seria como um sino que só faz tinir. Está entendendo?
Aí o versículo 40, aí o versículo 15 diz assim, ó, olha o que ele diz no versículo 15. No versículo 13, olha o que ele diz no 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Observe, meu irmão, que o amor é a maior coluna do evangelho da graça. Você, quando você faz bem o seu irmão, quando você ajuda o seu irmão, seja em qualquer área, você está tendo a oportunidade de servir a Deus pela vida do irmão. E muitos não aprenderam isso ainda. Muitos não sabem, mesmo em graça, não sabem o que é servir a Deus. Servir a Deus é no espírito, é na mente. Servir a Deus é ter bondade, misericórdia, generosidade com o irmão, amar o próximo. Olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos. Em Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo 13, no versículo 8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Paulo dizendo: a ninguém ficai devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Que lei? A lei de Deus, a lei do Espírito. Na graça de Deus, no Evangelho eterno, existe sim uma lei, que é a lei de Deus. Não é a lei de Moisés com ordenanças, é a lei de Deus. É a lei se referindo ao amor ao próximo. E se você tiver isso aí, você tem cumprido toda a lei. Aí ele continua no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que cumprimento de lei? A lei de Deus, que é o amor. Você está entendendo? Então, na graça de Deus, na plenitude do reino, a lei de Deus é o amor. Quando você pratica o amor ao próximo, quando você ajuda o irmão, você está tendo a oportunidade de servir a Deus, entendeu? Em amor, praticando na vida do irmão. Veja as palavras de Jesus lá, o texto principal que eu li aqui. Quando vocês fizerem a um destes pequenininhos aí, irmãos, vocês estão fazendo a mim. Mas quando vocês deixarem de fazer a um desses pequenininhos irmãos aí, vocês estão deixando de fazer para mim. Aquela palavra foi temporal e é atemporal. Porque Jesus estava falando a respeito do reino na sua vida quando fosse estabelecido. Você está entendendo? Ali na cruz, o reino não tinha sido estabelecido ainda não estava na plenitude ainda. Era um processo. O reino foi estabelecido mesmo. A plenitude do reino aconteceu no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que amar o próximo, entendeu? É fazer o bem, é ajudar as pessoas. Eu não estou aqui querendo me beneficiar do dinheiro do povo, das pessoas, de maneira nenhuma. Quem me conhece sabe do meu caráter. Eu nunca pedi ajuda aqui para pagar uma energia, para pagar uma internet. Entendeu? Nunca pedi ajuda. Para você que está assistindo aí, para você que me confrontou, que me afrontou, para você que quis, você não denegriu, você quis denegrir a minha imagem. Entendeu? Eu não vou jamais, entendeu? Fazer o que você fez comigo, te responder à altura, como você fez comigo. Porque eu vou me colocar, está no mesmo nível seu, eu não. Porém, estou me defendendo aqui. Porque no que tange o meu nome, o meu caráter, aí sim, pode falar o que quiser, você pode falar. Você é livre para falar. Entendeu? Agora, no que se trata do meu nome aqui e do meu caráter, eu venho defender, sim, e vou defender. Então, observe, meu irmão, amor ao próximo. Quando a gente ama o próximo, a gente está cumprindo a lei de Deus, que é o amor. Na graça, a lei de Deus é o amor ao próximo. E o amor é o vínculo da perfeição falado por Paulo ali, quando ele escreveu para a igreja de Colosso. Olha o que Paulo falou aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Eu não vou ler o texto todo, porque senão fica muito longa a mensagem, mas depois você vai ver. Ele estava exaltando ali o contexto aos irmãos da Macedônia, que o pouco que tinha ajudaram muito mais além do que eles tinham.
E Paulo vai agora usar uma palavra se referindo a Cristo. Olha o que ele diz aqui, ó. No versículo de número 9. Capítulo 8, versículo 9, diz assim, ó. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Cristo rico, não financeiramente em termos de dinheiro, rico em graça, em amor. Então ele se tornou pobre, ele sendo rico se tornou pobre, para que pela sua pobreza vos tornassem rico. Rico em quê? Em amor, em misericórdia, em bondade, em graça. O amor de Deus, a graça de Deus foi derramada em todos nós. Com certeza, esse amor também nos alcançou. Basta nós exercitarmos sem fazer acepção de ninguém. Amar o próximo é cumprir a lei de Deus. Quando eu faço o bem ao irmão, eu estou cumprindo a lei de Deus, que é o amor, na graça. Não é a lei de Moisés. Não, é a lei de Deus, que é o amor. Então, o reino de Deus é amor, é amar o próximo, é amar o irmão em todas as áreas. No reino de Deus não há acepção de pessoas, de fazer o bem. Se você ajuda um irmão, você está precisando, por que não ajudar o outro também? Entendeu? Não existe isso. Então, observem que, olha o que Paulo vai dizer aqui. Veja bem, observem e vejam o que Paulo vai dizer quando ele escreveu aos Colossenses capítulo 2, versículo de número, vamos ler, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo de número 2, olha o que Paulo falou aqui para aquela igreja de Colosso, Colossenses capítulo 2, versículo 3, capítulo 3 e o versículo 14, olha o que Paulo diz. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima, olha o que Paulo diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amar o próximo, entendeu? É você estar no amor, é você estar dentro desse reino, é você estar vivendo o reino de Deus, é você estar exercitando, entendeu? Esse amor que foi derramado em vós, em mim e em você. Então, quando você ajuda o irmão, quando você está ajudando o irmão, você não está abençoando o irmão. Você não está abençoando a irmã. Você está servindo a Deus através da vida do irmão. Você está tendo a oportunidade de servir a Deus em espírito, entendeu? Servindo a Deus dentro desse reino que está em você, pela vida do irmão. Então, não é você que está abençoando o irmão, é você que está sendo abençoado, porque você está tendo a oportunidade de servir a Deus pela vida do irmão. Então, é essa palavra que eu quero deixar, meu irmão. Venho aqui trazer essa pequena palavra, essa pequena saudação e defendendo também o meu caráter, o meu nome. Eu tenho um nome a zelar. Entendeu? Dizer que eu quero me beneficiar, me aproveitar das pessoas, aí você está me acusando de uma coisa que eu não vivo, que eu não estou vivendo, que não passa pela minha mente. Porque se eu quisesse fazer isso, eu estava enganando no sistema religioso. Volto a falar. Era duas congregações, uma de 54 membros, 40 era dizimista e eu ia ter meu salário. E outra era de 70 membros. Eu não sei qual era a quantia, o número de dizimista. Eu sei essa que tinha 54 membros, onde 40 era dizimista. Então, se eu quisesse estar enganando, mentindo e manipulando, eu estava lá. Eu tinha sido transferido para outras congregações quando eu fui convidado. Você está entendendo? Então, eu estou aqui para defender o meu caráter, defender o meu nome, porque eu tenho zelo. Meu pai dizia, meu filho, quando você andar no mundo, não deixe rastro. O que ele queria dizer? Não deixe rastro para que ninguém venha falar de você. Era isso, essa analogia que ele falava. Você está entendendo? Então, isso aqui é reino. Então eu vou deixar meu Pix, 2 Pix aí, na descrição do canal. Se alguém achar que pode me ajudar, eu recebo.
Sou grato pela sua generosidade. Então essa palavra que eu quero deixar para a nossa vida. Entendeu? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Digo também que você não é obrigado a ajudar. É voluntariamente. Você não é obrigado. Você aqui não está sendo pressionado. Amém? Para depois não ter aí o que está... para depois não estar falando o que não deve falar. Você não é obrigado. É uma generosidade. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Não se esqueça do like. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.